É hora de Psicopapo com Thiago Caltabiano e Pablo Cordeiro. Entregou aqui para nós o Dom Juan, nosso amigo aqui do som. Boa tarde para vocês. Nós estamos aqui no programa Psicopapo, o seu programa semanal. E eu sou o psicólogo Pablo Cordeiro e ao meu lado o psicólogo Thiago Caltabiano, que já cumprimento. Boa tarde, gente. Estamos aí para quem... Não, boa tarde se você está vendo à tarde. Bom dia se você está vendo durante o dia e boa noite se você está vendo de noite, né? Tá muito chique, né? Porque a gente usa o áudio, né? Um banco de áudio aí para que as pessoas possam nos acompanhar. Por isso que o Thiago tá fazendo essa entrada aí. Né, Thiago? Então vamos sair na foto ali, ó. Então, anuncie o tema aí que eu vou... Anunciarei. Olha, o tema de hoje realmente é muito importante, né? E espero que você já esteja animado também para ouvi-lo e compartilhar conosco. A frase do dia para desenvolver a personalidade é esgotamento emocional no trabalho. Esse é o tema que nós escolhemos hoje para conversar com vocês. Bom, eu acho que deve ser uma experiência bem compartilhada entre as pessoas, ter um certo cansaço e até mesmo um esgotamento no trabalho, né? Hoje em dia a gente sabe que são muitas demandas que o trabalho exige, muitas vezes demandas que também fogem da própria função que nos é encarregado, que nós somos encarregados de fazer no ato da nossa contratação, enfim. E a gente começa a perceber que as empresas cada vez mais, seja qualquer tipo de empresa, qualquer tipo de segmento, cada vez mais procura profissionais que sejam versáteis, né? Que possam desempenhar várias funções e que tenham várias habilidades. E às vezes não é nem como uma solicitação de abuso, né? O profissional tem que fazer de tudo. Não, mas muito mais como uma expertise, alguém que tenha a capacidade de transitar sobre várias áreas do trabalho e também áreas ali de departamentos. Bom, são requisitos que cada vez mais nos solicitam como profissionais, mas por outro lado também pode gerar em nós um certo cansaço, um certo esgotamento emocional, e é por isso que a gente resolveu falar desse tema e compartilhar um pouco sobre isso com vocês. Pois é. É uma demanda muito comum hoje em dia, o esgotamento profissional. E eu digo que o esgotamento profissional, mas vale a gente lembrar também que o esgotamento profissional vem também de esgotamento de relações, esgotamento de percepções, de prazeres. O esgotamento profissional está muito ligado também a processos depressivos, não é? Então, assim, eu acho muito importante você ficar atento ao que a gente vai falar hoje, porque talvez você esteja passando por isso e achando que é assim mesmo, mas não é. Ô, Thiago, então, eu estava comentando aqui na abertura, acho que isso seria uma boa questão para a gente já poder conversar. Como é que a gente vai distinguir, por exemplo... Oi? Eu falo um oi aqui. Como é que a gente vai distinguir, por exemplo, aquilo que eu estava comentando, né? O que as empresas solicitam do profissional como expertise, como capacidade de poder, né, se relacionar e dar respostas, até profissionais em vários âmbitos, ainda que sejam não respostas tão profissionais assim, mas pelo menos uma capacidade de transitar, né, em departamentos, como eu comentava. Como a gente pode diferenciar isso com aquela empresa ou com aquela situação em que a situação em si nos tira determinadas liberdades, ou seja, causa um certo abuso profissional a tal ponto que a gente fique mal, né, que favoreça nesse esgotamento? Eu acho que é importante você que está ouvindo a gente, avaliar a conjectura da empresa, né? Então, por exemplo, se você percebe que todas as pessoas que têm um cargo parecido com o seu, elas são exigidas do mesmo jeito que você, então é um sinal de que é a política da empresa, né? Então você tem que corresponder àquilo que está te sendo cobrado. Então se você tem que, por exemplo, você tem que fazer um relatório, mas sei lá, se faltou o copeiro, você tem que fazer um cafezinho lá também. Às vezes tem pessoas que falam, né? Não, isso aí não é meu papel. Mas hoje em dia não tem muito isso, né? O espírito de equipe ele tem que falar mais alto para o trabalho poder caminhar. Agora, se você percebe que isso acontece só com você, aí a gente pode começar a pensar que é algo específico com a pessoa, não é a empresa em si.
Inclusive, Thiago, assim, a gente vê também pessoas comentando sobre abusos, inclusive nessa situação atual que passa o país, né? Então, o nível de desemprego crescendo, né? Ainda que tenha agora tido respostas positivas aí a nível de mercado, a nível econômico, mas assim, superiores que se reportam aos seus profissionais mais ou menos assim, olha, é importante você ter uma postura aí, porque você sabe que o desemprego está muito elevado, né? Quer dizer, são situações econômicas, sociais, que interferem diretamente numa relação entre superior e, se a gente pode dizer assim, subordinado, empregador e empregado. Então, às vezes, existe sim esse tipo de abuso e, às vezes, não é mais numa lógica de motivação, muito pelo contrário, é numa lógica de intimidação. E na tua opinião, isso pode ser uma das causas que gera um pouco desse esgotamento ou não? Eu acredito que sim. Lembrando você aí, que quiser mandar uma pergunta no WhatsApp, 994272179. Quiser fazer uma pergunta nos comentários, fique à vontade, comente, pergunte, porque às vezes a gente vê os comentários só depois que acabou o programa. É verdade, né? Acontece muito. Então, entre principalmente aqui na Estação I, que é o que eu e o Pablo estamos logados. Então, assim, a gente consegue ver em tempo real se você vai escrever alguma coisa para nós. Agora, tem alguns desdobramentos, né? A síndrome do burnout, né, Pablo? Eu costumo dizer, principalmente para os meus pacientes, que quando você começa a perder o interesse pelas coisas, quando a única fonte de sustentação para você é o seu trabalho, a gente começa a pensar que alguma coisa está errada, né? Porque hoje em dia parece que é uma filosofia, né? Quanto mais você trabalha, mais bem na fita você tá. E isso não é uma realidade, porque se você só trabalha, você acaba renunciando a outras coisas da sua vida. Você acaba renunciando a relacionamentos, a estar com pessoas, a fazer coisas, né? Então, isso vale até uma reflexão para mim e para você, né, Pablo? Porque a gente tem uma vida muito corrida, né? A gente trabalha muito, a gente atende muito, a gente está aqui, a gente está lá. E, às vezes, a gente, numa reflexão conjunta, a gente, né, acho que a gente tem que parar, fazer alguma coisa, passear um pouco, viajar. Porque quando você, por mais que você goste do seu trabalho, como nós, né? Eu amo meu trabalho, o Pablo também sei que ele ama o dele, e a gente trabalha junto. Então, por mais que a gente goste de fazer o que a gente faz, chega uma hora que a gente também precisa fazer outras coisas. Porque se a gente não faz outras coisas, o amor que existe no trabalho, ele acaba virando também um certo peso, né? Porque você não equilibra as coisas. Então, é importante, quando você perceber que você está perdendo a motivação, que fazer o que você fazia antes não te dá mais tanto prazer, que você, nas horas vagas, você não quer fazer mais nada, só quer ficar deitado, dormindo na sua casa, você não tem ânimo, você não tem força, você não tem disposição, pode ser que você esteja passando por uma síndrome aí do esgotamento profissional. Que inclusive a gente chama de burnout. A gente quis dar esse nome, mas a gente tem uma síndrome aí que se chama burnout, que é justamente um pouco desse significado, né? Esgotamento emocional, especificamente no trabalho. É um consumismo da sua energia ali no trabalho, a tal ponto que você não tem força para sair disso, né? Thiago, interessante isso que você está falando, porque essa sua opinião foge um pouco, então, apenas dessa dualidade que a gente estava falando até agora, a relação entre o profissional e a empresa em si, mas também permeia outras coisas, né? Então, muito bem dito isso que você falou, que se você foca apenas no trabalho, a tendência de você contrair um esgotamento emocional aumenta. Por quê? Porque o trabalho se torna a sua maior base como configuração de vida. Então, sabe aquelas pessoas, eu sempre dou esse exemplo, né? Sabe quando você está num churrasco, alguma coisa assim, aí você vai conversar com a pessoa já começa a falar do trabalho, né? E você vai falar alguma coisa, volta no trabalho. O trabalho é legal, vamos trocar ideia sobre o trabalho, vamos conversar, né? Trocando ideias, fazer um papo ali. Mas só o trabalho entra numa questão assim reducionista mesmo, né? Uma visão de mundo reducionista que então está direcionada apenas para o trabalho. Então, se você tem um problema no trabalho, às vezes o problema é pequeno, não chega nem a ser uma exaustão como essa que a gente está comentando. Às vezes é uma questão de relacionamento, a pessoa fica completamente destruída. Por quê? Porque ela baseia a sua vida apenas no trabalho. Se ela tem outras possibilidades, que o que deve ser comum, a nossa vida ela tem que
ser composta por vários elementos, né, como se fosse uma pizza em vários pedaços, e em cada pedaço a gente pudesse dar um nome como a dedicação à família, a dedicação ao lazer, dedicação a pessoas, enfim, a hobbies, etc. Se você começa apenas a se focar, a reduzir o seu olhar e a sua vida, a sua energia para o trabalho, obviamente que você fica com maiores possibilidades, maiores chances de acabar sendo acometido por questões como essas que nós estamos comentando aqui, que é o esgotamento profissional, emocional. Aí eu tava pensando no que aconteceu lá em Janaúba, né? Aquele vigia, né? Sim. O Damião é o nome dele, né? Eu nem lembro. Eu acho que é Damião. Acho que sim. Não sei se ele estava passando por aquilo, mas é importante a gente fazer. Eu fiz algumas leituras sobre isso, que ele era um cara, por exemplo, que trabalhava à noite, né? Ele já estava meio recluso, tá? Ele era porteiro do vigia da noite. Ele, pelo que falaram, ele estava passando por um processo depressivo, já tinha 3 anos, onde ele tinha alguns delírios psicóticos persecutórios, ele achava que as pessoas perseguiam ele. Mas além de ter uma comorbidade mental ali, né? A gente está falando aí de algumas situações importantes. Eu não sei até que ponto também ele estava exaurido do trabalho, a falta de uma percepção do que estava acontecendo com ele também, já que ele estava afastado. Eu acho importante, você que é empresário, você que é gestor, você que é coordenador, você ficar atento na sua equipe, não é? Porque, claro, não estou dizendo que as coisas podem sempre acabar dessa maneira trágica, mas já existia uma pré-condição para ele, não é? Então, assim, como já existia uma pré-condição para ele, aquilo aconteceu, não é? Então, assim, a gente pode pensar que a gente pode trabalhar com redução de danos, a gente pode reduzir riscos, não é? Então, talvez um olhar mais empático para o seu funcionário, talvez uma maneira de você perceber quem está do seu lado, se está passando por um sofrimento, se está precisando conversar, se está passando por uma dificuldade familiar. É importante, até em casos de suicídio, né? Às vezes você descobre que uma pessoa se suicidou e você fala, nossa, mas eu nunca imaginei, estava tão bem, né? Anteontem, estava trocando ideia e de repente morreu. A gente não sabe o que passa, né? Dentro daquela pessoa. Mas no caso aí do rapaz, eu acredito que foi tudo junto. Eu acho que ele estava com esgotamento também. Claro, muitas variáveis contribuíram para essa tragédia, mas eu acho que levanta uma ideia aí para a gente pensar no burnout. Vale você lembrar também que a maneira como você pensa, então fica atento ao que você está pensando, né? Como, por exemplo, pensamentos ligados ao fracasso, nada vai dar certo, nada do que eu tentar vai perdurar, nada vai vingar, não adianta eu tentar me dedicar, eu não me sinto bem aqui, eu não me sinto bem ali. Então, assim, lembre-se que você não era assim, que muito possivelmente você está assim. E você está assim por contingências de estímulos externos, que é a grande jornada de trabalho, junto com os pensamentos que você tem aí, que estão desadaptados com a realidade apresentada, e fazem você se sentir desanimado. E aí, para você ficar deprimido, é 1 minuto. E já entrar na síndrome que a gente está comentando, né? Pois é, não, assim, a sua leitura de que pode ter ocorrido nessa situação um esgotamento profissional, obviamente que eu concordo, né? Porque um ato tão drástico como esse, Thiago, só pode estar sendo motivado por várias situações que não são contornadas, né? Além de questões às vezes mais graves. Opa, baixa isso aí, rapaz. E realmente, assim, muitas coisas que não são bem resolvidas e contornáveis. Então, existem sim. Foi uma tragédia completa. Mas, assim, a gente tem que pensar nas possibilidades e tal, até para que a gente possa evitar. E é importante mesmo, como você falou, é importante que os responsáveis por profissionais, né, por gerenciar pessoas, fiquem espertos nesse tipo de questão. Eu trouxe aqui um material, não sei se você quer falar aí. Quero dar boa tarde para Narinha Santiago aqui, que está dando boa tarde pra gente. Tá falando isso acaba com a família, não é? Não só com a família, né?
Sim. E, se a gente pegar esse exemplo que você estava trazendo, né, essa situação que aconteceu lá em Minas, acabou com a família de várias pessoas, né? Sim. Então, caso essa hipótese, essa ideia de que houve também esgotamento emocional nessa situação, mostra que se não tiver bem trabalhado, você pode gerar vários desafios horríveis. Compartilha com a gente aí. Compartilha. Então, 3 elementos importantes para a gente poder pensar sobre esse esgotamento emocional que ocorre, e eu queria falar para vocês aqui. O primeiro item é justamente a questão da exaustão emocional. Então, sabe quando você fica cansado, você está indo trabalhar e talvez você compartilha dessa visão porque já tenha sentido ou conhece pessoas. Você começa a trabalhar e você gosta do seu trabalho, você tem uma certa familiaridade com o seu trabalho, mas você está cansado. Mas parece que a sua energia para o trabalho ela não está revigorada, ela não, como deveria ter sido por conta do sono que você teve na noite anterior, ou no descanso que você teve. Então você vai para o trabalho com aquela, não mais com aquela vontade, mas com aquele dever. Então você fica realmente com essa sensação, exatamente essa sensação da energia que se esgotou, né? Um outro elemento muito importante é o que a gente chama também em psicologia e psiquiatria de despersonalização, que é o quê? Nesse caso especificamente direcionado para o burnout, é quando às vezes as pessoas começam a ter alguns sinais de apatia em relação ao trabalho dela. Então são pessoas que, ao viver esse esgotamento de energia, ela também resolve, até para tentar se defender, tentar não entrar em situações em que ela tenha que resolver, ou tenha que dialogar, tenha que compartilhar, tenha que vivenciar, ela começa a ser uma pessoa que começa a se afastar das outras, né? Por isso que até alguns autores aí que explicam burnout vai falar que nesse momento pode acontecer alguns sintomas ou até mesmo alguma crise depressiva, porque a pessoa começa a se afastar, ela não quer ter contato, começa a ser hostil, começa a não, né, querer ter o diálogo, a não ter a responsabilidade, né? E o outro ponto também que eu trouxe aqui desse material, que acho que é muito importante, é um artigo científico até, que é uma reduzida realização profissional. Acho que esse ponto também é muito importante. Eu falava da questão da diminuição da energia, mas aqui eu estou falando necessariamente de uma realização. Aquele sentimento de estar feliz, completo, por estar sendo útil, por pertencer a uma equipe e tal, essas coisas começam a diminuir. Parece que essas coisas já não fazem tanto sentido como faziam antes. Porque a gente sabe que o que nos motiva a estar no trabalho, e aí em algumas pesquisas a gente até vê isso, às vezes de uma maneira secundária vem o dinheiro e outras coisas mais. O que a gente preza muito pelo trabalho é a questão da convivência, a questão do companheirismo, da amizade, e de repente a gente lembra do dinheiro, tem que pagar as contas, né? Então assim, é a convivência, porque a gente é feito para isso. Então, são 3 aspectos muito claros, que se estiver acontecendo com você, ou se estiver acontecendo na tua empresa, ou se estiver acontecendo com alguma pessoa em que você faz gestão, né? Fique atento, direcione, faça reuniões, convoque, enfim, motive e tente trabalhar para reduzir os problemas, né? Agora, não gosto de falar dica, mas eu gosto de deixar para você pensar. Tem como você fazer algo em relação a isso? Eu costumo dizer que a prevenção é sempre melhor do que a remediação, né? Então, se você já está num estado de burnout, acho que primeiramente você tem que voltar a pensar em fazer um tratamento de saúde mental, né? Você procurar uma psicoterapia para ajudar você a conseguir, porque se você está nesse momento é porque sozinho você não está conseguindo, não está dando conta. Então você vai ter que precisar de uma ajuda, acredito eu. Mas você pode evitar chegar nesse ponto. Como que você pode evitar? Você pode pensar em separar o seu tempo. Se você trabalha todos os dias das 8 da manhã às 6 da tarde, então 6 da tarde você não vai levar mais trabalho para a tua casa. Você vai deixar o trabalho na gaveta do escritório. Então assim, 6 horas já é a hora. Saiu da porta do escritório, você já tem que pensar em outras coisas. Já tem que pensar em o que você pode fazer. Vai numa academia, vai dar uma volta de bike no quarteirão, vai fazer um happy hour com alguém, vai pegar um cinema, vai assistir um filme. Ou seja, você tem que enxertar, você tem que temperar o seu trabalho com coisas boas que a vida promove. Então, assim, e as coisas boas, elas têm que ser feitas para você, com as pessoas da sua família.
Então, assim, é importante você lembrar disso, né? Você não pode ir para sua casa, por exemplo, e ir deitar pensando no que você vai fazer amanhã, ou ir pensando na reunião. Na hora que você estiver trabalhando também, por exemplo, você não pode atropelar uma demanda com a outra. Então, vamos supor que você está 8 horas da manhã, você tem que responder um e-mail. Às 8 horas da manhã, você tem que pensar em responder o e-mail. Não adianta você pensar na reunião que você vai fazer às 3 da tarde. Porque a reunião que você vai fazer às 3 da tarde, ela está longe ainda. Se você pensar na reunião e no e-mail que você vai responder, você está gerando um sobreexcesso aí, né? Ainda mais com esses aparelhos, né, Thiago? Sim. As demandas aparecem aqui o tempo todo, então tem que ter muito cuidado mesmo, então né? assim, você tem que elencar as horas e separar exatamente de uma maneira disciplinada para você conseguir não gerar sofrimento. Porque senão você quer resolver tudo ao mesmo tempo. Eu digo, isso gera ansiedade. Ansiedade o que é? É uma preocupação, não é? São pensamentos acelerados, são pensamentos antecipatórios que você quer fazer alguma coisa que não é no momento e gera o humor ansioso, o humor ansiogênico. Então, o que é importante? Você fazer essa separação de uma maneira específica, tanto na hora que você está trabalhando, quanto na hora que você não está. Fim de semana, se você não trabalha de fim de semana, ótimo, então tire o fim de semana para fazer coisas que você goste. Programa o seu fim de semana. Não deixa para, por exemplo, no sábado eu penso, porque no sábado você não vai pensar. No sábado você vai ficar deitado na sua cama, olhando para o teto, né? Vai pegar o celular, vai ficar no Facebook o dia inteiro, né? Então não é melhor você programar, não. Sábado eu vou ver o filme tal que está no cinema. Vou pegar, vou comprar o ingresso para sábado eu ir, eu vou almoçar em tal lugar, eu vou com meu amigo. Foi? Mais 4 minutos. Então tá bom. Ô, Thiago, só um comentário final também aí, já concluindo no caso. Isso que você está falando realmente é importante, porque hoje em dia, às vezes, se considera o bom profissional aquele que está online no 24 horas, né? Aquele que responde rapidamente, aquele que consegue responder as demandas mais rápido do que os outros, ou que trabalha, às vezes, no final de semana. Nossa, ele é dedicado e tal. E aí, eu acho que isso é uma questão de gestão, né? De gestão empresarial, gestão de pessoas, como eu comentava também. Às vezes o bom profissional é aquele que também sabe se desligar do trabalho e curtir outras áreas da sua vida. E às vezes quem é gestor, por querer às vezes as demandas do trabalho resolvidas, pode até desvirtuar um pouco disso. Desvirtuar por quê? Porque a gente estava falando no início, o equilíbrio, a saúde mental, a felicidade, né, na vida está, sobretudo, quando a gente transita em várias áreas da vida e dá atenção a elas, e não só a atenção ao trabalho. Pois é, e a gente sempre bate, né? Tanto nós de saúde mental quanto o pessoal da medicina, a gente sempre vai pela prevenção, né? Então, para que você vai deixar acontecer as coisas se você pode prevenir? Por que não começar a implementar mudanças agora? Por que não começar a fazer coisas que você gosta agora? Por que deixar que as coisas se acumulem para na hora de chegar o momento que você fala, nossa, meu Deus, ganhei dinheiro, perdi a saúde, agora eu vou ter que gastar o dinheiro para ter de volta a minha saúde, né? E é complicado isso. Muito bem, nossa, que papo maravilhoso, né? O Dom Juan aqui já nos disse a respeito do horário, então a gente já está no final. Você está curtindo aqui o Psicopapo na Estação I, cara de rádio, mais jeito de web. Nós agradecemos você por estar conosco. Manda um abraço para Renata. É verdade, um abraço. Eu tava lembrando, ia lembrar agora. Mandar um abração para Renata, que mora lá no Brás, que sempre nos acompanha. E um abraço também a todas as pessoas que estão nos acompanhando. Por que, Thiago? Porque o desenvolvimento é o seu maior recurso. Obrigado, gente. Acompanhem. Desenvolvendopersonalidade.com.br. E rapidinho, a gente vai continuar aqui porque a gente foi convidado para o programa Socorro Sou Mãe, que está na sequência. Então, olha, fica aí com a gente. A gente vai ficar aqui. Um abraço a todos.